São Paulo. Paulo do Vale. Vamos lá então com o nosso querido Paulo do Vale, neto do Luciano do Vale, firme e forte, pra gente arrebentar a boca do balão. E aí, Paulo do Vale, o São Paulo do Zubeldia, o São Paulo que deve R$ 1 bilhão. O São Paulo que na gestão Júlio Casares, 400 milhões aumentou a sua dívida. O São Paulo que contratou Daniel Alves. O São Paulo que contratou Lucas. O São Paulo que contratou Oscar. Já quebrando, né? O São Paulo que deve para CT. São Paulo que deve mais de R$ 1 bilhão e que ganhou a Copa do Brasil e o Paulista, né? Foi isso? Isso, Tá na bom. gestão Casares, exatamente. Tá bom. O Campeonato Paulista em 2021 e a Copa do Brasil de 2023. O Casares que já está no segundo mandato dele e, inclusive, não tem ainda, né, um substituto aí, alguém que hoje surja como um provável nome apoiado pela situação, em meio a uma possibilidade também de São Paulo virar SAF, né? A gente sabe que as conversas com o grego Marinax estão avançadas para que ele adquira a parte de Cotia, mas ele tem o interesse de comprar o São Paulo. Se o São Paulo vender, o São Paulo acabou, né? É o fim do mundo, né? A grandeza do São Paulo, cara. Pelo amor de Deus. Pois é, né? Cenas dos próximos capítulos do futuro do São Paulo em jogo. Falando de presente, ontem um empate 0-0 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro segunda rodada. O São Paulo não marcou nenhum gol até aqui na competição, mas também não sofreu nenhum, né? 2 empates por 0-0. Em um dado momento, a defesa foi um problema para Zubeldia. No momento, não parece ser aí um fator crucial, e sim a produção ofensiva do São Paulo, que não é das melhores. Na quinta-feira, um desfalcado São Paulo entra em campo pela Libertadores para enfrentar o Alianza Lima, sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, né? Daqui a pouco a gente... O que aconteceu com o Oscar, com o craque Oscar? O Oscar tem uma lesão na coxa, uma lesão muscular na coxa esquerda. Nossa, mas jogou quantos jogos com a camisa de São Paulo? 7, 8? Olha, o São Paulo já fez 20 jogos esse ano, o Oscar jogou... Não jogou metade. Acho que pelo menos 15 ele jogou. O Oscar, Será? por incrível que pareça, Quantos gols? ele jogou bastante. 13 jogos. 13 jogos. Quantos gols? São 2. 3 gols? 2 Dois 2 gols. gols e 4 assistências. Nossa, que legal. É que ele tem um gol, o PDV não tá errado, ele tem um gol em pré-temporada. Ah, tá bom. Quer dizer, nesse ano ele tem um gol futebol chinês. Ah, no futebol chinês. Então vamos Conta lá. como uma temporada, né? Que legal, maravilhoso. Isso é uma contratação incrível do Oscar. E vai desfalcar o São Paulo, então, nos próximos jogos. O Lucas ainda não está recuperado. Tá machucado do que de novo? O Oscar ou o Lucas? Não, o Lucas. O Lucas é um trauma no joelho, né? Um problema no joelho que vem desde aquele jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, eliminação aí na fase de semifinal. Não joga E quinta-feira. a turma tá querendo botar a culpa no gramado, né? Não, aí não tem como, Faz né? 3 semanas que ele tá machucado, mas a culpa é do gramado, né? Realmente. Impressionante, né? E o São Paulo que aí tem essa sequência, né? Na quinta-feira, justamente a equipe do Alianza Lima. No domingo, o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos no Morumbi. E, inclusive, Craque Neto, a gente tem um convidado agora na linha com a gente, certo? Tá certo. Vamos lá então, doutor Mauro Gomes. Nome de craque, hein? Mauro Gomes, médico, vamos ver se eu consigo falar, né? Pneumologista e professor da Santa Casa. Que, por sinal... Ô, doutor, primeiro é um prazer o senhor estar com a gente, do seu tempo, né? Porque eu acho que tem 2 profissões que o mundo deveria respeitar muito mais e vocês deveriam ganhar muito mais dinheiro, que é professor e médico, irmão. Na verdade, são 2 profissões mais incríveis do mundo. E todos nós ficamos preocupados com o Luiz Gustavo, jogador de São Paulo. Porque um atleta, quando tem esse tipo de problema, né? De tromboembolismo pulmonar,
acho que todo mundo tem que se preocupar com isso, porque se um atleta que corre 90 minutos, se um atleta que se alimenta bem, um atleta que está com o coração pulsando todo momento, um atleta que treina todos os dias, se ele teve isso, imagina as pessoas sedentárias. E eu queria que o senhor pudesse falar para todos nós, doutor, em relação a isso, doutor Mauro Gomes. Muito obrigado do senhor dar o seu tempo para nós, tá bom? Craque Neto, muito obrigado por participar do seu programa. É uma honra falar com o nosso herói de 1990, junto com o Tupanzinho, com o Wilson Mano, com o Jacenir, com o Fabinho. Então, para mim é uma honra falar com você. Que legal. Né? Obrigado, doutor. Vamos escalar o time então, doutor. Ronaldo, Giba, Guinei, Marcelo e Jacenir. Márcio, Wilson Mano e eu. Fabinho, Tupanzinho e Mauro, ponta esquerda. É isso aí, eu tava na ponta esquerda. Exato, o senhor já era ponta esquerda junto comigo. Escuta, Neto, a embolia pulmonar é um processo muito grave, uma doença muito grave com risco de vida. A embolia, simplificando para os ouvintes do programa, é quando um coágulo que está presente dentro dos nossos vasos, dentro das nossas veias, um coágulo de sangue, ele se desprende e ele corre pela circulação e ele para dentro da circulação do pulmão. Ele obstrui a circulação do pulmão. Então, o que acontece? O sangue deixa de circular no pulmão, naquela parte que foi obstruída a circulação, e deixa o pulmão de captar o oxigênio que está no ambiente. Então, a pessoa tem muita falta de ar, uma falta de ar súbita, intensa, e que, dependendo da região do pulmão ou de quanto do pulmão que foi afetado, é uma situação de risco de vida. Na maioria das vezes, esses coágulos eles estão nas pernas. Então, eles se desprendem das pernas, das veias das pernas, e ele corre até os pulmões quando ele se prende dentro da circulação do pulmão. Doutor, desculpa, doutor. Não é uma doença normalmente de gente jovem, mas, por exemplo, o que favorece isso? Viagens prolongadas, então seja de ônibus, seja de avião, muito tempo sentado, a circulação fica muito parada nas pernas, isso favorece que se formem coágulos. Um jogador de futebol, por exemplo, pode ter muito trauma na região das pernas, e isso faz com que tenham lesões nos vasos das pernas, isso favoreça que os coágulos se formem também. E pode ter uma tendência genética, porque uma pessoa jovem pode ter um risco familiar que precisa ser investigado, mas todos esses casos aí é um risco grande, é um problema sério que precisa ser cuidado agudamente. Doutor Mauro Gomes, e quais são os sintomas que a gente tem que tomar cuidado? Todo mundo que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, independentemente da idade, é óbvio que é os mais velhos que têm isso, eu sempre viajo com as meias. Meia elástica. Meia elástica, eu viajo aonde for. Qualquer viagem de carro, qualquer viagem prolongada de 3 horas a mais, eu sempre coloco as meias. Até porque, ainda mais em viagem de avião, e que isso deveria ser colocado para todo mundo em relação a isso. Quais são os sintomas que a pessoa precisa ter o entendimento que ela tem que procurar o senhor, por exemplo? Normalmente, Neto, é dor no tórax e falta de ar súbita. Geralmente, se acontece uma falta de ar de repente, pode vir com dor no tórax junto. Isso é um dado muito importante, mas não é aquela falta de ar pouquinha, não. Geralmente é uma falta de ar intensa, que a pessoa fica muito ofegante, precisa parar para respirar, sentar. Algumas vezes pode até desmaiar por conta disso. O socorro, nos casos de embolia, precisa ser feito imediatamente, e o tratamento também. Na maioria das vezes, essas pessoas, na maioria não, na totalidade das vezes, essas pessoas vão precisar tomar anticoagulante, e esses anticoagulantes precisam ser tomados por alguns meses para que se resolva o problema. A minha esposa teve trombose no meu primeiro filho, né, e quase faleceu, né? Tanto ela como meu filho. E no segundo filho, ela teve que tomar coagulante. Eu apliquei nos 9 meses dela o coagulante, né, para que pudesse. E graças a Deus foi tudo bem, mas a minha esposa quase veio a falecer de trombose. Tem alguma coisa a ver? A trombose são esses coágulos que se formam nas pernas. E quando eles se desprendem, eles vão para dentro do pulmão. Então, a trombose é quando o coágulo fecha a circulação das veias. A embolia é quando ele se desprende e vai se alojar no pulmão. Por isso que chama, como você falou no início da matéria, tromboembolia pulmonar, porque é o trombo que estava lá nas pernas que se desprendeu e correu para dentro do pulmão. E também tem, quando sobe
para o cérebro, doutor, a embolia também ou não? Tem, não Pode tem? acontecer. Pode acontecer, porque teve um Aí amigo... dá o AVC. Aí dá o AVC. O filho do amigo meu morreu assim, jovem, deu AVC, estourou e aí ele veio a falecer. A embolia de um coágulo que vai para o cérebro é que acontece o AVC. O da perna, normalmente, ele vai parar dentro do pulmão. Esses que vão para o cérebro, geralmente são coágulos de dentro do coração que vão para o cérebro. Ô, Pessoas doutor, que têm arritmia no coração é que podem ter esse tipo de complicação do AVC. olha, gente, é muito legal a gente estar falando com o doutor Mauro Gomes, porque como o Luiz Gustavo teve isso, né? O Ganso agora também, em relação à pneumonia que ele teve, né? Doutor, não sei se o senhor está informado disso, né? Teve uma pneumonia, eu conversei com os médicos, amigos dele, tudo, pneumonia e teve que fazer cirurgia. E muitas vezes a gente acha que o atleta, ele é 100% saúde, e não é verdade, né? O Anderson Varejão, quando jogava na NBA, ele teve uma embolia pulmonar também. Ele ficou afastado vários meses depois de ter tido uma embolia pulmonar. É um tratamento que vai afastar o jogador dos campos, não tenha dúvida, retornando aí para o final do ano ou para o ano que vem, quando o tratamento corre tudo bem. Doutor doutor Mauro Gomes. Primeiro eu vou mandar a camisa pro senhor, que eu vou pegar o telefone do senhor, vou mandar pro senhor a camisa minha, autografada, para você colocar aí no seu consultório maravilhoso. O Paulo do Vale, que é neto do Luciano do Vale, que é o setorista do São Paulo, ele vai fazer a pergunta pro senhor também. Muito bom. Doutor, falando especificamente do Luiz Gustavo, claro que acredito que o senhor não tenha acesso de fato ao quadro clínico dele, mas chama atenção, o senhor mesmo citou essas questões, né, que isso pode vir de uma questão ortopédica, de uma lesão, dessa rotina dos jogadores, de viagem e tudo mais. Mas mesmo assim, doutor, por que acaba sendo um fato raro, talvez, um jogador ter esse quadro? E por que, no caso Luiz Gustavo, tem a ver também com uma parte genética de cada um? Como é que funciona? Boa pergunta, Paulo. Só um adendo, eu recebi um rádio do Luciano do Vale no antigo Show de Esporte, quando ele começou na Bandeirantes, que demais. no sorteio lá. Eu tenho uma história longa aí com a Bandeirantes. Que legal, Bandeirantes é um lugar maravilhoso, doutor. Então, tanto os jogadores têm essa rotina do Luiz Gustavo, com viagens, com trauma, e não faz a embolia, e ele fez. Os médicos provavelmente vão investigar se existe uma tendência genética para ele desenvolver isso. Existem alguns exames que podem ser feitos, exames de sangue, que identificam se ele tem uma tendência hereditária, alguma alteração genética, algum fator no sangue que favoreça com que ele tenha embolia pulmonar. Então, é um fato importante, é uma pessoa jovem, 36 anos, com embolia, não é o esperado para essa idade. Então, ele provavelmente vai fazer exames para identificar algum fator genético para isso, sim. Doutor, como é legal, viu? Deixa eu fazer uma pergunta meio que loucamente, que eu sou uma pessoa louca, totalmente desequilibrada mentalmente, mas deixa eu perguntar para o senhor, o Covid, dessas quase 1 milhão de pessoas que morreram, ele também pode estar embutido nesse tipo de doença, daquilo, porque eu tive o meu Covid, eu fiquei 7 dias na UTI. Eu tive 60% do pulmão estourado, eu ainda tenho problemas disso, faço exames. Por exemplo, fiz exame semana passada, do exame de sangue, eu fiz tudo que tem que fazer. Covid tem a ver com isso também ou não? O vírus da Covid, ele favorece com que tenha esses coágulos no sangue e favorece que tenha embolia. Só que esse risco da embolia da Covid acontece no momento da infecção. Ele não vai acontecer meses ou anos depois da infecção. Então, existe o risco da embolia na Covid, mas não vai acontecer posteriormente, muito tempo depois. Normalmente é durante a infecção ou logo após a infecção. Certo. Agora, outras consequências a Covid pode trazer, a Covid deixa os pulmões realmente, e quem ficou na UTI com algumas possíveis sequelas, com uma fadiga crônica, um cansaço crônico que precisa ser investigado, tratado, mas a maioria das pessoas recupera e recupera muito bem.
Ô, doutor, eu adorei o senhor falar a verdade. O senhor tem a áurea Muito obrigado. boa, a voz legal, passa uma confiança incrível pra gente. Em relação ao atleta Luiz Gustavo, demora muito, aquilo que o senhor disse, demora muito o tratamento para que ele possa voltar a ter uma respiração, para ele ter uma vida normal, porque o mais importante não é jogar bola para mim, mas é importante ele ter uma vida saudável, né? Ele poder porque viver. Tem só 36 anos, Ele é muito tem uma jovem. vida inteira pela frente, né? Então, A maioria das vezes ele vai se recuperar bem, 4 a 6 meses de tratamento, na maioria dos casos é suficiente para resolver essa embolia. O tratamento posterior ou ao longo da vida vai depender dos exames que fizerem, para ver quais os riscos que estão envolvidos no caso dele, que ele tenha essa embolia. Se ele tiver um fator genético hereditário, por exemplo, ele vai ter que ter precauções permanentes. Viagens ele vai ter que usar meia elástica, como você falou, não ficar muito tempo sentado na mesma posição, seja no escritório, no carro, no ônibus, no avião. Quando for fazer uma viagem mais prolongada, mesmo quando ele não estiver mais com a embolia, tomar um anticoagulante preventivo. Então, alguns cuidados precisarão ser feitos após o tratamento, mas tudo vai depender dos resultados que serão, dos exames que serão feitos, para que se saiba o real fator com que fez com que ele teve a embolia pulmonar. O doutor, se tratando aí de um jogador já com 37 anos, que inclusive no ano passado já cogitava a hipótese de parar de jogar, é mais uma questão aí de uma decisão dele particular, que aí só cabe a ele, de pensar o que vale realmente a pena, ou pode existir uma orientação médica de que ele encerre a carreira, doutor? Olha, isso vai depender da gravidade da embolia, dos fatores de risco que forem identificados, dos exames que identificou. Agora, uma pessoa que teve uma embolia de pulmão, obviamente, ele não vai voltar à atividade completa rapidamente. Pelo menos, hoje nós estamos aqui no mês de abril, na minha previsão, acredito que neste ano ele não deva voltar ainda às atividades. Acredito que se voltar seria para o ano que vem. Quanto a encerrar ou não a carreira, é uma decisão individual que ele vai discutir com ele, com os familiares e com a equipe médica que atende a ele. Eu não tenho acesso a essas informações detalhadas para a gente poder afirmar algo tão importante e sério sobre o jogador. Doutor, primeiro agradecer o seu tempo, né, agradecer a sua grandeza como médico, né, como pneumologista. Nossa, que difícil, hein? Pneumologista. Da sua grandeza, da sua condição. É nós, Corinthians, tamo junto e misturado. É nóis. Tamo junto. Tá bom, é nóis, doutor. E vai, Corinthians! E vai, Corinthians, doutor. Tamo junto, um beijo no seu coração. Um beijão pro doutor Mauro Gomes, maravilhoso.